Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor a todos. Sou o Diácono Wagner, segundo vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Igarapé do Meio, presidida pelo estimado pastor Gerson Filho. Na oportunidade, saúdo a todos os membros das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, na pessoa do pastor Francisco Raposo, presidente da nossa magna convenção. Essa é mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical, baseada na lição de número 9, que tem como tema Vontade, o que move o ser humano. O texto áureo da referida lição se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 6, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática traz as seguintes palavras: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A meditação de hoje está subordinada ao seguinte tema: trabalhando de boa vontade. Está baseada na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, do versículo 5 ao 9. Porém, gostaria de focar no versículo de número 7, que diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Meus amados e queridos irmãos, o pano de fundo do capítulo de número 6, versículos 5 ao 9 da carta de Paulo aos Efésios é a relação entre patrão e empregado, senhor e escravo e, consequentemente, a relação entre Deus e nós que somos os seus servos. A Bíblia Sagrada nos chama de servos e que fomos chamados para servir uns aos outros. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27. E que, acima de tudo, fomos chamados para sermos servos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Os servos do mundo antigo, eles podiam ser herdados ou eles podiam ser comprados. E nós, servos de Deus, fomos comprados por bom preço. O preço do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e 1 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 18. E é dentro dessa relação de trabalho entre Senhor e servo que o apóstolo Paulo nos ensina algumas lições preciosas. Em primeiro lugar, os servos eram mera propriedade do seu Senhor. Assim, meus amados, a Bíblia também nos ensina que nós, servos do Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus e povo adquirido. A Bíblia também diz que não pertencemos a nós mesmos, mas somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, versículo de número 8, ainda diz: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo ainda fez a seguinte declaração: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui, meus queridos, nós aprendemos que temos um dono que é Deus e devemos servir e viver conforme a sua santa vontade. Em segundo lugar, os servos não tinham vontade própria. Assim também nós, que fomos chamados para sermos servos do Senhor, não fazemos mais a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que Noé construiu a arca, Moisés construiu o tabernáculo, mas ambos trabalharam de boa vontade e exatamente conforme a orientação e a vontade de Deus. E Jesus ainda nos ensinou na oração do Pai Nosso e em sua agonia no Getsêmani: seja feita a tua vontade. O profeta Jonas ainda tentou, mas não conseguiu fugir da vontade de Deus. Assim entendemos que a vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre as nossas vontades, pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E assim, meus amados irmãos, diante dessas verdades absolutas, podemos aprender que, mesmo diante das situações adversas em que o servo pode estar sujeito, devemos trabalhar para Deus e servir ao nosso Senhor com alegria, não com tristeza nem por força ou violência,
mas de ânimo pronto e de boa vontade. Que Deus em Cristo te abençoe através desta palavra. Quero aqui aproveitar para convidar você para ser um participante assíduo da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical, que produz edificação espiritual e conhecimento através da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que ouvem esta reflexão. Aqueles que estão pensando em desistir do chamado que o Senhor tem para a vida delas. Peço que Tu venhas produzir ânimo em seus corações para que voltem a Te servirem de boa vontade. Peço também que, através desta palavra que foi ministrada, possam discernir e compreender qual é a Tua real vontade sobre a vida delas. É o que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Encerro esta reflexão com as bênçãos proferidas por João no final do livro do Apocalipse, que diz: que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento: Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.